Senhor presidente, bom debate esse que fazemos sobre o projeto de lei 1203 de 2015, oriundo do trabalho coletivo empreendido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as causas e consequências do uso do crack no estado do Rio de Janeiro, da qual eu tive o privilégio de participar e, inclusive, atuar como relator. Como parte do relatório final da CPI, além de uma série de recomendações que foram encaminhadas às autoridades competentes, a CPI também julgou adequado oferecer 4 proposições legislativas, entre elas uma que foi votada em primeira discussão esta semana, sobre a criação de núcleo de prevenção ao uso de drogas na rede estadual de educação, e esta de hoje, que dispõe sobre critérios para credenciamento de comunidades terapêuticas que prestam atendimento ao usuário de drogas no estado do Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu quero aqui dizer é que a CPI, de modo geral, tem acordo com as preocupações levantadas pelo deputado Flávio Serafini, em relação à necessidade de que os... Primeiro, aliás, uma preliminar, a CPI não trata genericamente de doentes mentais, de pacientes que apresentem transtornos mentais de modo geral, deputado Márcio Pacheco. Não foi o propósito da CPI, nem foi isso que nós investigamos. A CPI trata especificamente de transtornos decorrentes do uso de drogas, do uso de substâncias psicotrópicas. Portanto, não estamos aqui buscando disciplinar qualquer forma de acolhimento ou de atendimento ao doente mental, ao paciente com transtorno mental em geral. Conhecemos e defendemos os princípios da reforma psiquiátrica baseada, sobretudo, numa prática e na formulação do médico Franco Basaglia, na reforma Basaglia. Mas eu queria dizer aqui que a nossa preocupação é, por um lado, pressionar e apostar para que o poder público, para que o Estado assuma a sua responsabilidade no atendimento a esses pacientes, mas também reconhecer que existe uma realidade que hoje não tem nenhum disciplinamento. As comunidades terapêuticas funcionam, atendem pacientes e sob condições as mais variadas possíveis. A CPI investigou e há experiências muito bem sucedidas, inclusive observando vários dos princípios e preocupações que se aproximam da chamada psiquiatria democrática. Por outro lado, há também experiências que são condenáveis. E por isso é importante credenciar, por isso é importante fixar critérios de natureza técnica, como diz o projeto, mas critérios também que digam respeito à integridade dos pacientes acolhidos. Por isso que, num desdobramento desse projeto de lei, se ele se tornar uma lei estadual, será necessário um instrumento de regulamentação que decline esses critérios, levando em conta não apenas as questões relacionadas aos aspectos técnicos, por exemplo, qual é a equipe multiprofissional exigida para que uma comunidade terapêutica faça o trabalho de acolhimento a um paciente em situação de drogadição. Por outro lado, quais são as condições humanitárias de dignidade e integridade que devem ser observadas para que esses pacientes não fiquem, por assim dizer, aprisionados, deputada Massa Giovanni, não fiquem internados como se fossem pessoas delituosas. Portanto, o projeto tem uma preocupação de começar a organizar, porque se a gente pretender esperar que o Estado assuma o seu papel integralmente, a gente vai fazer vistas grossas e ouvidos de mercador para uma situação que já existe, que acolhe um número expressivo de pacientes em situação de drogadição e que não tem nenhum disciplinamento, não observa nenhum critério técnico, não observa nenhum critério sobre a natureza do atendimento a esses pacientes. Foi com isso que a CPI se preocupou. A CPI não está introduzindo as comunidades terapêuticas, a CPI não está propugnando por sua proeminência nesse campo, está apenas cuidando, por um lado, de credenciá-las tecnicamente e, ao mesmo tempo, quando houver, e se houver, transferência de recursos para que façam o seu trabalho, que isso se dê à luz do dia, que isso se dê sob uma lógica de transparência, inclusive comunicando-se semestralmente à Assembleia Legislativa os recursos que são destinados pelo Poder Público Estadual a essas comunidades. Portanto, quero aqui dizer que não estamos tratando das doenças mentais de modo geral, nem estamos introduzindo, nem criando, nem estimulando as comunidades terapêuticas, apenas fazendo o que deve ser feito, que é regulá-las, discipliná-las, credenciá-las tecnicamente, porque hoje não se sabe bem como que elas entram no circuito, nem as boas, nem as mais. Portanto, o projeto oferece essa contribuição, sem perder de vista preocupações que foram aqui levantadas, que são muito importantes do ponto de vista
dos princípios da reforma basália, dos princípios da reforma psiquiátrica. Portanto, senhor presidente, eu acho que em primeira discussão, com os aperfeiçoamentos que a matéria sofreu, nós podemos votá-la e em segunda discussão haverá de novo a possibilidade de reavaliar a matéria, reavaliar um novo texto, produto deste primeiro debate. Era isso.